Olá, torcida palmeirense! Vamos para mais um vídeo? Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. E o Palmeiras joga na terça-feira contra o Atlético Paranaense e talvez o Abel tenha pensado nisso, mas eu acho que assim, até pelo incômodo que o Dudu já demonstrou e pela bola que ele tá jogando, você podia deixar o cara até o final de um jogo uma vez, né? E de novo ele sai pra entrada do Breno Lopes. Enfim, tô procurando pelo em ovo, evidentemente, mas é só pra procurar pelo em ovo, olhando a tabela do Palmeiras, é tentar encontrar um dia que o Palmeiras vai tropeçar, assim, catastroficamente para perder, porque o Palmeiras, mesmo o Inter vencendo amanhã, ele fica a 8 do Inter, restando 15 pontos. O 8 já é superior à metade de 15, então ele já tem uma vantagem enorme em relação aos pontos em disputar. Ele tem o Atlético reserva na terça-feira. O problema é que o Atlético tem sido pedra no sapato, né? As duas últimas derrotas do Palmeiras foram pro Atlético. E a primeira delas com o time reserva do Atlético, em São Paulo, é bom lembrar, né? O Atlético reserva. O Fortaleza que podia ser um jogo complicado em casa. Cuiabá fora. E aí o Palmeiras em casa. É aqui que ele tem que perder o título. O Inter fora. O Inter fora. Não, eu tô falando dos 4 antes do Inter. Pra assim, haver a expectativa de que seria uma final de campeonato. Inter e Palmeiras. Eu digo, o caminho até o Inter é um caminho que, se o Palmeiras se complicar, aí tem que parar tudo. Hoje sem querer justificar, não sei. Até porque tem o time inteiro, não é só o Dudu. Mas eu lembro muito bem do Flamengo. A justificativa, uma das justificativas do Flamengo por não colocar o time titular no jogo com o Palmeiras, no Dorival, era a questão do piso. Eram 2 jogos num curto espaço de tempo em campos de grama sintética, o que causa mais impacto, né? Pesa mais nas articulações dos jogadores, porque você não tem a grama amaciando o contato com o solo. E o jogo com o Furacão também na Arena. Arena. Sábado, grama sintética do Allianz Parque, terça-feira, grama sintética. Dudu talvez seja um dos mais experientes desse time. 30 anos. Talvez seja tira um pouquinho o pé e tal, jogo resolvido. Mas eu entendo essa questão. É só pra parar de elogiar um pouco, achar alguma coisa. Eu não sei se é essa a explicação, entendeu? Mas pode ter um peso, uma leitura de um excesso Claro. Ele provavelmente ele sabe por que ele tá fazendo isso. Mas não é diferente pro Palmeiras por justamente ter a sua casa com a grama sintética? É um time acostumado, né? Mas não joga seguidamente lá, né? Tem alternância de jogar fora e tal. Mas eu vejo mais a questão do Dudu, de o Abel enxergá-lo como um jogador de 30 anos e ele quer o Dudu sempre inteiro, sempre pronto para jogar 100%. E para isso acontecer, o Campeonato Brasileiro, ele precisa ir dosando e tirando minutagem do Dudu para que ele termine a temporada bem, sem risco de lesão. É difícil muitas vezes para um jogador entender. Hoje, no jogo do Vasco, o Jorginho estava justificando porque colocou um Nenê de 41 anos no banco no fim de temporada. E o Nenê insatisfeito. Imagine o Dudu jogando essa bola com o físico que tem, que é privilegiado. Porque ele não se machuca, né? Bom que se diga também. É um cara impressionante. Ele não desfalca o time nunca, né? Praticamente. Mas talvez esse ponto de segurar o Dudu em alguns momentos que são favoráveis, hoje o Palmeiras não precisava mais do Dudu depois do segundo gol, já estava com o resultado encaminhado. Até por isso, é válido, por mais que o jogador queira terminar, por mais que a gente sabe que o Dudu é um fominha no bom sentido, é compreensível da parte da comissão técnica segurar para que o Dudu possa... Imagino quando o Palmeiras confirmar o título por antecipação, que vai acontecer, a questão é em qual rodada, o Dudu vai provavelmente ser poupado, entrar de férias antes, acho que isso nesse momento é bom segurar. E o jogador vai acabar se acostumando. A gente vive um momento diferente de futebol, de 5 trocas. São 5. O treinador não usa 5, não usou. Usa... Está usando. Então são 5. Eu acho que é um ponto que ajuda a rodar, a tirar minutos no momento que é importante. Uma coisa é você tirar o cara, você precisa ganhar o jogo. A outra é, o jogo já está praticamente decidido e tem também o lado de quem está no banco, que fica ali assistindo. Fala, poxa, por que não? Porque é o seguinte, cara, quem decidiu uma Libertadores pro Palmeiras foi um reserva. Foi o Breno. Quem decidiu a outra foi outro reserva, que foi o Daverson. Seguinte, você não põe reserva nunca,
Tá bom. Até são duas Libertadores. São duas. Então deixa eu... uma pequena coisa. Então deixa eu trazer outro tema que também, de certa forma, tem Só uma pra conexão. pontuar o que o Calçado falou, porque Essa turma do amendoim não é fácil. essa mudança no número de substituições é algo muito importante na história do futebol. Sim. Que a gente ainda não tem a medida do impacto que ela vai gerar a médio e longo prazo. Como foi lá atrás a proibição de você recuar a bola pro goleiro. Exatamente. Mudou o futebol. Só que no primeiro momento você estava entendendo o que ia acontecer. Essa das 5 substituições vai ter muita mudança no futebol a partir disso. Quer ver agora um exemplo? Qual o caminho? A Copa do Mundo. A primeira Copa com 5 alterações. Você imagina as seleções que têm um poder no banco maior do que outras. Algumas têm. O tipo de mudança que isso pode gerar numa partida que em 90 minutos você decide se volta para casa ou se continua. E se os técnicos vão saber trabalhar. Exatamente. E ainda bem que tem essas 5 alterações, né? Porque tem a ver com a cautela. A cautela de não machucar um jogador, a cautela de não colocar um outro jogador, tempo de mais com idade de menos. E aí hoje ele coloca o Endrick, ele vai lá, não faz o gol, mas dá o passe pro Vanderlan. A comemoração ali mostrando como é bom você poder colocar jogadores de potencial da base num time estruturado e sem a pressão. Tá na hora já, de repente, de começar a rodar um pouco mais, Breler, em cima disso, pensando que o título já está na mão, óbvio, tomando devido cuidado com jogos talvez mais traiçoeiros, mas de rodar para ganhar um pouco de experiência? Não vejo rodar a ponto de escalar como titular. Ainda é cedo, o Palmeiras tem de tratar com seriedade o campeonato, mas sim de aumentar a minutagem, de aumentar o espaço. E ele tem feito isso gradativamente com o Endrick. O Endrick entra hoje novamente com esse cenário favorável, tem oportunidades. É claro que é natural para um garoto de 16 anos ter ansiedade de querer marcar o primeiro gol, de querer se antecipar numa finalização, mas hoje, para mim, ele demonstrou ali o faro de atacante, o cara que tem a oportunidade de girar e bate, de incomodar zagueiro. Isso aí é uma virtude dele, é um cara que se movimenta demais e não tem medo de dividida, chega em todas as bolas. Então, por mais que o Abel, num primeiro momento, fosse cobrado por colocar o Endrick, tem de entrar, e as pessoas vão dizer, tá vendo, deveria ter entrado antes. Não, esse processo tem mostrado que o Abel colocou no momento certo. E a gente já percebe também até um amadurecimento do Endrick. Hoje, no lance da assistência, na estreia, ele peca ele tinha menos ângulo nessa, mas ali ele bate já cruzado para tentar assistência e não para o gol, e não buscando essa finalização. Já começa a ter um entendimento maior do time e por isso foi premiado como assistência. A tendência é que ele amadureça cada vez mais, mas para mim esse processo do Endrick de transição tem sido conduzido de forma exemplar pelo Abel. Se poupou, se blindou da pressão da torcida de colocar antes, de queimar etapas, e vai aos poucos assentando, e o que gera para mim um novo debate. O Rony foi o substituído hoje, é um jogador que dificilmente no Palmeiras, ao contrário do Dudu, descansava, até por não ter alguém com uma virtude parecida no ataque, e o Endrick já tem essa característica de mais intensidade, de mais movimentação, algo parecido com o Rony, que ainda não tenha marcado. Para mim, essa pequena amostragem, essa amostragem curtíssima, já deixou uma melhor impressão do que Merentiel, do que Flaco Lopes, do que Rafael Navarro. Não é necessariamente pelo que ele está gerando de impacto de jogo. Ele cometeu erros, mas a torcida tende a relevá-los porque entende a idade, porque entende que há uma expectativa diferente, sobretudo de reforços que chegaram para ocupar a posição e possivelmente serem titulares. Eu acho que assim, em relação à utilização, assina embaixo, Breler, não tem discussão, assim, ele não podia ter entrado antes do jogo que ele entrou, que foi aquela partida contra o Coritiba, num contexto muito tranquilo, já que o Palmeiras vencendo por 2 ou 3 gols, não me lembro exatamente, mas foi um contexto tranquilo. Se ele entra contra o Santos, por exemplo, como muita gente queria no jogo anterior, e perde o gol que ele perdeu contra o Coritiba no primeiro lance dele, não vou dizer que ele ia ter cobrança, crítica e tal, mas talvez aquilo
influenciasse na própria cabeça dele. E no fim das contas, contra o Coritiba, tanto não influenciou, que depois ele fez uma ótima jogada, até é um pouco fominha naquele jogo com o Coritiba, e depois que ele fez uma ótima jogada, até é um pouco fominha naquele jogo com o Coritiba, e depois ficou muito claro, né, o quanto ele queria fazer o gol pro avô, a questão ali sentimental, e que o time todo estava bem com aquilo. Quer dizer, isso estava muito claro que o elenco estava fechado com aquela ideia do Endrick. E depois, a verdade é que ele entrou bem, porque ele entrou bem naquele jogo, mostrando qualidade, embora tenha perdido o gol. A arrancada mostra que é um jogador diferente. A arrancada no segundo lance. Aí, ele entra num jogo contra o São Paulo, esse não resolvido, pelo contrário, jogo empatado, num contexto difícil, e cava a expulsão do zagueiro do São Paulo por conta da habilidade, da velocidade que tem, e hoje ele entra muito bem, né? Primeiro lance, aquela girada ali que ele consegue bater pro gol, e depois no rebote quase que sai no gol, e depois faz a assistência pro Vanderlei. Então, acho que, na média, se você olhar, ele entrou bem. São três partidas, alguns minutos por partida, mas ele está demonstrando, não estou dizendo que ele vai ser titular na próxima temporada, mas está claro que ele tem condições já de colaborar com esse time. Como, sei lá, o Gabriel Veron já colaborava. Se vai ser mais ou se vai ser menos, acho até que ele tem entrado nos jogos melhor do que o Gabriel Veron entrava naquele momento que estava todo mundo de olho na expectativa para ver o que ele ia fazer. E acho que, além da personalidade, ele tá tranquilo por isso que o Breler falou, sabe? No fim das contas, é um amor tão grande, é uma paixão tão grande, ele se sente querido ali. E me parece que não só pela torcida, mas também pelos jogadores. Isso certamente dá tranquilidade. Não é um moleque que acabou de chegar num ambiente de estranhos e que tá tendo que provar e os caras estão olhando, o que esse moleque aí de 16 anos acha que vai chegar? Não, é exatamente o contrário que está acontecendo, né? Eu acho que o que está facilitando esse processo, que é considerado praticamente ideal, é a situação do Palmeiras no campeonato, né? O Palmeiras está jogando essa reta final de competição, de temporada, com muita tranquilidade, porque ele tem uma vantagem que permite você fazer esse processo. Se o Palmeiras estivesse com muita dificuldade nos seus jogos, com algum adversário ali próximo, ou ele não seria colocado, ou haveria uma cobrança para que ele entrasse e resolvesse. Tá apertado o campeonato, o Palmeiras não tá fazendo gol, bota o garoto. Bota, tem que ver, ele tem que resolver, e talvez isso atrapalhasse esse processo que é o mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é esse. Você tem um menino que está entrando no time profissional, você vai colocar com calma, sem colocar pressão em cima dele, pouco tempo, para ele também não se desgastar e se adaptando, e naturalmente, acho que ano que vem ele vai ser um jogador que vai ter mais tempo de jogo. Mas é porque o campeonato está bem encaminhado para o Palmeiras. Se fosse uma situação diferente, eu lembro, naquela reta final de disputa de Libertadores, que o Palmeiras estava na semifinal, havia uma ansiedade no ar. Pô, se não tiver isso, bota o Endrick, de repente no segundo tempo ele pode fazer um gol e tal. E o Abel segurou. Então, eu acho que ele estaria segurando também a essa altura se o campeonato não tivesse resolvido. Ele segurou no campeonato enquanto o campeonato estava desse jeito, né, Eugênio? Acho que ele não teria essa possibilidade de fazer essa transição. Enquanto tinha a tensão ali, porque convenhamos, a tensão baixou muito a partir do momento, acho que talvez tenha sido o jogo com o Atlético no Mineirão. A partir daquela vitória com o Atlético no Mineirão, eu acho que o título ficou muito mais encaminhado. E a partir dali é que o Abel cogitou utilizar o Endrick. Até então ele praticamente não cogitava, nem mal levava, né, para os jogos. Só uma informação até em relação ao que o Breler falou, não está nos planos do Abel, mesmo que o Palmeiras venha a ser campeão com 2, 3 rodadas de antecedência, começar com ele, talvez com ele especificamente possa acontecer, mas aquilo que o Palmeiras fez, por exemplo, no ano passado, botou todo mundo para jogar, de botar todo o time sub-20, garotos, molecada, porque dessa vez o período de férias, até por causa da Copa do Mundo, é um período que vai ser respeitado, então eles vão ter 40 dias, se não me engano, de férias, então vai ser uma coisa tranquila e não vai precisar... Não tem que correr para a temporada seguinte, né? Claro que assim, né, o teste de um ou outro, até para ele saber com quem ele pode contar, ele pode fazer, mas aquela coisa de botar toda a molecada na reta final... O que ele tem as contratações do Palmeiras são contratações para desenvolver o jogador.
O Vinha, o Atuesta, Piquerez, a Atuesta, você tem o Merentiel, o Lopes. Flaco Lopes, todos que chegaram tem aquele nome que vem, você fala. Cavani. Aqueles papos de Aqueles Cavani, papos. exato. Do nome que vem, você fala, vai ter que joga porque não sente, já tem uma carreira desenvolvida, pronta, tal. Esses nomes não são nomes que o Palmeiras contrata. Pelo menos não foi assim até agora. Então, talvez ele use até para poder, nesse período, aproveitar para girar um pouco mais esses jogadores. Porque ele precisa desenvolver. Sim. E não dá para desenvolver o cara no banco de reservas. Mesmo que ele vá para campo e mostre algumas deficiências ainda. E aí é outro ponto para o ano que vem. Se o Palmeiras vai mudar um pouquinho essa ação, vai em outro sentido, pelo menos para 1 ou 2 jogadores, ou se vai continuar nessa linha de contratar e, Abel, desenvolva e dispute títulos, né?